Por que os outros tentam te convencer de desistir das suas metas? Você já parou para pensar nisso? Pelo menos na minha vida aqui, várias vezes, né? Durante a minha vida, muitas pessoas tentaram fazer isso. E existem basicamente três razões pela qual as pessoas tentam fazer com que a gente desista das nossas metas, dos nossos objetivos. E nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre isso. Eu vou passar para você quais são essas três grandes razões que as pessoas tentam fazer com que a gente pare de correr atrás das nossas metas e como que a gente consegue também reverter isso. Por quê? Porque não basta você descobrir o que está te atrapalhando, você tem que também descobrir formas, né, de startar algo diferente, tá ok? Então, o que vai acontecer aqui nesse vídeo? Você vai ter clareza do que está te fazendo travar. E também a clareza, ela liberta, né? Então a clareza, gente, ela é libertação. E a informação também é libertação. E é o que você vai ter aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tô com um livro de apoio aqui, tá ok? Que é um livro que eu venho lendo há algum tempo. O nome desse livro é Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras, do Alan e da Barbara Pease. E nesse livro ele fala exatamente isso que eu vim, esse tema, né, que a gente está batendo um papo aqui hoje, tá ok? Porque os outros tentam convencê-lo a desistir de suas metas. E essas três razões, elas são muito bobas, muito banais, mas elas são razões que realmente entram na sua cabeça. Psicologicamente falando, você realmente trava, entendeu? E você tem que saber aprender a lidar com isso. Então, a primeira das razões pelo que as pessoas elas realmente tentam, né, fazer com que a gente desista das nossas metas, dos nossos objetivos, é que eles ficam preocupados. Realmente, de verdade, genuinamente eles ficam preocupados, tá? Por quê? Então, por exemplo, aqui, né, no livro, o Alan e a Bárbara, eles dizem que a pessoa se preocupa, por exemplo, se você vai startar um novo negócio, um novo projeto, muito provavelmente você vai investir algum valor financeiro ali. Então, por exemplo, se você fala isso para o seu pai, para sua mãe, e você fala, por exemplo, que você está num trabalho, né? Ali, que um trabalho fixo, e que você vai sair desse trabalho para poder startar esse projeto, para poder iniciar essa nova fase. Seu pai e sua mãe vão ficar super preocupados. Isso não quer dizer que eles querem o seu mal, não, é genuíno, é uma preocupação de, meu Deus, o que vai acontecer com esse ser humano louco, né, que está fazendo isso? Eles muitas vezes eles não pensam na possibilidade do que pode dar certo. É normal, o ser humano normalmente ele pensa na possibilidade negativa. Então ele logo já pensa, puxa, e se não der certo? E se isso? E se aquilo? E blá blá blá, para o lado negativo, e aí eles começam a tentar te convencer a não fazer aquilo. A outra coisa também é que eles pensam muito no financeiro, que você pode perder dinheiro. E aí imagine, né? Além de você ter saído do seu trabalho, do seu emprego, que era um emprego, tinha a estabilidade, o que normalmente as pessoas que tem um pensamento um pouco mais fechado, um pouco mais antigo, vamos dizer assim, essas pessoas têm um pensamento mais de estabilidade, tá? Então elas pensam, puxa, o que já vai deixar de sair do emprego ali e agora ainda vai gastar as economias que ele tinha e, né, para poder fazer isso dar certo. E se não der certo, e aí você vai se endividar. Então existe realmente uma preocupação. E o que a gente pode fazer com isso, sabendo disso? O nosso papel, sabendo disso, é respeitar a outra pessoa. A única coisa que nós podemos fazer, gente, com tudo que vem na nossa vida, a única coisa que a gente pode fazer é aceitar, né, o que vem, vamos dizer assim. E a verdade é que assim, a gente só pode lidar com a forma com que nós recebemos aquela informação, tá? Então, se a pessoa é sua mãe, seu pai, e se eles falam, né, que, puxa, não vai dar certo, não faz isso é uma burrada, tal, você só tem que ouvir, agradecer
pela preocupação, né? Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Eu sei que você está preocupada, mãe. Eu sei que você está preocupado, pai. Mas olha, eu vou fazer de tudo para dar certo e posso te garantir, pai, que lá na frente o senhor vai ver que essa foi a melhor decisão minha que eu tomei. Então, você tem que simplesmente aceitar, ok? Por quê? Porque a gente tem que entender que as outras pessoas, que todo mundo, né? Eu costumo dizer isso aqui, eu falo para minha esposa também fala para mim, e todo mundo tem sua história. E eu tenho a minha história, você tem a sua, todos têm a sua história de vida e as crenças são baseadas na nossa história de vida. Então, se eles estão preocupados com você por causa disso, né? Ou qualquer outra pessoa, tá ok? Significa que está batendo com a crença que ela tem. E significa que ela está realmente ali preocupada, pô, será que vai acontecer, né? Isso, aquilo e tudo mais, tá bom? Pela sua segurança. Então, a gente aceita, a gente agradece e a gente fala, obrigado, valeu, né? Em tese assim, ó, obrigado, valeu, mas eu vou continuar fazendo o meu aqui porque eu confio no que eu estou fazendo, tá? É basicamente isso que você precisa fazer. O segundo ponto, pelo que eles, a segunda razão, né, das três principais que eles tentam nos convencer a desistir das nossas metas, é que você vai expô-los, tá ok? E eu vou ler um trechinho aqui só para você entender basicamente, né? E depois eu vou conversar sobre isso com você. Então, ó, quando você tenta atingir determinadas metas, você destaca o pouco que os outros estão fazendo na própria vida. E você compreenderá isso quando perceber que as razões que os outros dão para você não avançar são deles, não suas. Então, o que está falando aqui, gente? Está falando basicamente que quando você fala que você vai para cima, que você vai conquistar sua meta, que você vai abrir seu negócio, que você vai ser um empreendedor, um empresário, enfim, né, que você vai fazer aquilo ali dar certo, você meio que cutuca a ferida do companheiro do lado, você cutuca a ferida do seu pai, da sua mãe, de quem, né? De quem está ali no trabalho, se você fala com alguém do trabalho ali sobre isso, entendeu? Então, em tese, você está cutucando ele e falando assim, ei, você não é capaz, mas eu sou capaz. Então, é essa forma de expor, exposição. E eles vão olhar isso e vão falar, puxa vida, de certa forma, vamos falar assim, a palavra seria uma certa inveja, tá? Mas também um medo, mas assim, gira em torno de inveja e medo de que eles não conseguiram fazer aquilo, eles não conseguiriam fazer aquilo e muitas vezes nem tentaram, né? Porque julgaram que não conseguiriam. E você foi corajoso, você foi corajosa e você foi para cima e está fazendo aquilo. Então assim, novamente o que fazemos com essa informação? Simplesmente a gente ouve, a negativa da pessoa, né? A gente ouve a negativa, a gente entende que cada um tem sua história e agradece, fala, poxa, obrigado, fulano. Eu realmente entendo, né, que pode realmente acontecer o que você está falando aí, mas olha, eu estou muito focado, tá? Eu estou muito focado, eu estou decidido e eu nunca vi, argumente e fala, eu nunca vi uma pessoa que está tão decidida, focada, com sangue nos olhos como eu, né? E eu já vi pessoas fazendo isso que eu estou fazendo. Eu nunca vi alguém fracassar se tiver com essa vontade que eu tô. E pronto, tá? Vira as costas, vai tomar o seu café, vai fazer o seu trabalho, vai, entendeu? Vai dar um tempo, vai espairecer para lá, tá bom? Para não ficar também gerando conversa, tá? E se a pessoa ficar ali dando você deu uma réplica, a pessoa quer dar uma tréplica, você simplesmente faz cara de paisagem e toma um golinho d'água, né? Ou enfim, fala, eu tenho que fazer um negócio ali, tá? Depois a gente conversa melhor sobre isso, conversa mais, enfim, tá? E deixa, tá tudo certo. A pessoa tem a opinião dela e ela já sentiu que ela não é capaz de fazer aquilo e agora ela quer te convencer que você também não é capaz, mas você sabe que é capaz, tá? Então esse segundo motivo aqui acontece muito, tá? Porque essa segunda razão aqui é, como eu disse, né, uma das principais. E a terceira razão é que eles ficam intimidados, tá ok? E estabelecer e cumprir metas novas e empolgantes pode provocar nas outras pessoas uma sensação de ameaça ou inadequação com a própria vida ou com a falta
pessoal de realizações. Então veja só, né? As pessoas, normalmente o ser humano, a gente sabe que tem aquela média lá de 3% das pessoas realizam metas e os outros 97% trabalham para realizar metas desses 3%. Basicamente assim. Então o que acontece? Esses 97% eles querem ficar na zona de conforto. Eles vivem a vida inteira reclamando muitas vezes, falando que não gostam, não querem, não isso, não aquilo, não, e não executam nada diferente para poder ter resultados diferentes. Né? Então, é como, se eu não me engano, Einstein, né? Se eu não me engano, sei lá, se eu não me engane, Einstein, ele disse a seguinte frase: tolo é aquele que espera resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Ou louco é aquele que espera resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, não existe uma maneira de obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se você levanta às 7 horas, toma seu café da manhã, vai para o seu trabalho, aí na hora do almoço você vai almoçar, aí no intervalo que você tem livre, você fica assistindo reels, vídeos no celular, vídeos no TikTok, vídeos que não te agregam. Aí você volta para o seu trabalho, trabalha até as 18, vai para casa, janta, enfim, faz alguma coisa ali. Depois vai ver novela, vai ver vídeo, vai ver Netflix, e isso não te agrega. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer coisas diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Durante um tempo, eu estava focado para passar no concurso. Eu trabalhava nos Correios, passei no concurso dos Correios, e aí eu comecei a perceber que aquele salário não era o que eu precisava, não estava dando mais. Em breve não ia dar mais para sustentar a casa, né? Juntamente, claro, com o apoio da minha esposa. Mas assim, não daria, entendeu? Porque né, o salário não era muito alto e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso passar em outro concurso, porque na época eu acreditava que ser concursado era uma boa solução, né? Uma boa alternativa, e não estou dizendo que não é, tudo depende do que você quer, né? Do seu propósito. Para mim não era. Para mim era naquela época e hoje não é mais. Enfim, eu falei, eu vou estudar para passar em outro concurso. Um concurso dessa vez, né? Um concurso a nível de estado. Na época, né? Correios, se não me engano, Correios sempre foi autarquia. Então, assim, mas eu falei, pô, agora eu vou passar no estado e depois eu vou passar para o federal. Eu coloquei essa meta e falei, vou estudar. E comecei todos os dias. Então eu ia trabalhar, né, trabalhava até 11 horas da manhã, por aí e tal, aí eu saía para almoçar e eu almoçava correndo, gente. E aí o que eu fazia? Com o tempo extra que eu tinha do almoço, que eu almoçava correndo, eu descia, né, para poder... Pegava minha apostila e ia estudar as disciplinas para o concurso da Polícia Militar, para o concurso da agente penitenciário, enfim, concursos da segurança pública, tá ok? E aí o que acontece? E me inscrevi no concurso e passei no concurso. Mas o que eu fiz? Eu estudei, eu tirei tempo extra para aquilo ali, eu dei o meu jeito, entendeu? Eu sabia que eu chegava em casa também, então minha esposa também me ajudava, né, nisso, dava o apoio para mim necessário, e eu também estudava em casa. Então assim, a maior parte do tempo que eu tinha de tempo extra, eu estudava e eu trabalhava também, então dá para fazer, entendeu? Então se você está aí se lamentando, dizendo que não consegue, que não sei o que, não sei o que lá, vai tirando tempo daqui, dali, vai encontrando lacunas no seu dia para você fazer acontecer. Mas faça diferente dessas pessoas. Essas pessoas são as pessoas que não querem que você que você execute as suas metas porque elas não conseguiram executar, entendeu? Pelo simples fracasso delas, tá? Elas não querem que você faça isso, ok? Então você tem que fazer diferente. Fazendo coisas diferentes, você vai obter resultados diferentes, tá? E por fim, gente, não deixe o fracasso, não deixe o medo do fracasso te parar nessa jornada. Por quê? Porque além dessas pessoas, né, dessas pessoas terem essas razões para tentar te convencer a não chegar nas suas metas, ainda vai ter o medo do fracasso. E eu quero falar com você melhor em outro vídeo sobre o medo do fracasso, mas assim, uma coisa que eu tenho para te dizer aqui é exatamente essa frase aqui, ó, que os vencedores eles não são os que nunca fracassam, tá ok?
mas aqueles que nunca desistem. Fracassar vai e deve fazer parte da sua jornada. Tá tudo certo. Se você fracassou, tá tudo certo. Não fique se chibateando, se chicoteando, né? Chibatando. Enfim, não, tipo assim, tenha um tempo para você engolir o fracasso, tá? Fracassou, beleza. Ó, hoje aconteceu isso comigo, tal. Pô, vou ficar uns 10 dias com isso na cabeça, vou ficar boladão e tudo mais. E depois de 10 dias, no dia, né? Se hoje é dia 10, no dia 20 eu vou mudar minha vibe. E tá decidido, a partir desse dia 20 eu vou mudar e vou deixar tudo que ficou para trás e vou fazer tudo novo. Apesar de que você aprendeu, né? Você tira experiências daquilo que você fracassou. Então, os vencedores, eles nunca foram, como que é aqui, ó, os vencedores não são os que nunca fracassaram, mas aqueles que nunca desistem. Um vencedor tem que continuar. Bate na tecla. Ó, eu tô aqui, ó, com o meu canal aqui, né? Esse aqui já deve ser o, sei lá, o 15º canal do YouTube, não que os outros não tenham dado certo, mas enfim, e eu tô aqui batendo na tecla e eu sei que uma hora isso aqui vai dar certo, entendeu? Porque o meu sonho é viver disso aqui, é viver de criar conteúdo, de ajudar vocês, as pessoas com os meus conteúdos. Então eu sei que isso vai dar certo, então eu persisto até chegar, não desistir, entendeu? É isso, não tem outra, tá? E enfim, se você gostou dessa palavra, se você gostou desse bate-papo, então só quero te pedir para você deixar um like nesse vídeo, também se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações. E também, né, se você gostou, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui, tá bom? É muito importante, eu quero ler seu comentário, eu quero fazer uma reflexão sobre o seu comentário, né? Se você refletir algo aqui nos comentários, eu vou refletir sobre o seu comentário. E quem sabe também o seu comentário pode se tornar um novo vídeo. Então, se tem alguma coisa que está te machucando, está te doendo aí, coloca aqui nos comentários, não tenha medo não. Esse é o espaço para você colocar o que você quiser, tá ok? Porque aqui não vai ter ninguém falando que você não deve alcançar suas metas. Pelo contrário, eu quero que você alcance suas metas e você venha aqui agradecer porque um dia assistiu esse vídeo. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tamo junto, um abraço, um beijo, até mais, tchau, tchau.